Lá não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura nem atrevimento. Lá não figura no mapa. No avesso da montanha é labirinto, é contrassenha, é cara tapa. Fala Penha, fala Irajá, fala Olaria, fala Caribe, Garverá, fala Piedade. Casas sem cor, ruas de pó, cidade que não se pinta, que é sem vaidade. Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção. Traz as cabrochas e a roda de samba. No refrão de hoje eu tenho a honra de conversar com o cantor e compositor Moisés Marques. Ele que é mais carioca do que mineiro, que nasceu em Juiz de Fora e viveu a vida toda no Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Refrão, Moisés. Muito obrigado, André, pela oportunidade e pelo bate-papo. Que história é essa? Você nasceu em Juiz de Fora, só nasceu e acabou indo para o Rio de Janeiro. 20 dias de nascido eu já estava no Largo do Bicão, na Vila da Penha, subúrbio do Rio. Foi lá que eu cresci. E me conta, você despontou aí no meio do forró universitário, no final dos anos 90, Sim. Mas o teu coração sempre bateu pelo samba. Como é que é essa divisão na tua vida? É muito difícil, né? Essa poligamia. Mas é música, né? Eu era um menino muito musical, assim, desde o subúrbio. Porque depois eu vivi metade da minha vida no subúrbio, metade da minha vida na Zona Sul. Agora eu moro na Zona Norte, moro na Tijuca. Mas sempre fui muito musical, sempre gostei de dançar, sempre gostei de teatro, né? E o samba era uma coisa muito orgânica para mim. Já era uma coisa que eu cresci ouvindo, essa miscelânea de samba e pagode. Mas, curiosamente, a minha primeira banda profissional foi uma banda de forró. Mas eu venho mesmo, a minha atividade profissional, eu era cantor de barzinho, né? Como tantos outros aí do Brasil. Então, eu começo a minha carreira como cantor de churrascaria, né? O que eles chamam, né? Então, cantando esse repertório de MPB, né? Que eles costumam chamar de MPB. E tua família é de músicos ou não tem ninguém na tua família? E o violão foi sempre o teu instrumento? Como é que começou essa história? O meu primeiro instrumento foi a flauta doce, na escola pública, na escola municipal. Depois eu tocava numa banda marcial, sabe? Desfile de 7 de setembro. Sei. Então eu toquei tarol, eu toquei um instrumento chamado lira. Manja esse instrumento? Que é um instrumento, parece um xilofone que você carrega assim como um estandarte. E você fica batendo, né? Tem uma baquetinha. Sim. Então eu toquei lira, toquei tarol, toquei caixa de guerra, né? Toquei bateria na igreja católica. Mas o violão, digamos assim, foi um arrebatamento, assim. Depois que o violão veio parar na minha mão, eu nunca mais soltei. Assim, às vezes a gente está mais junto, às vezes está mais separado, briga um pouco. Mas porque o violão tem uma dedicação, né, grande, então tem épocas que você está mais dedicado, tem épocas que você está menos. Mas sempre foi um instrumento de composição, um instrumento de autonomia, né? Ele me acompanha nas viagens, para onde eu vou, eu levo meu violão, independente se eu vá usar ou não num show, ele está sempre comigo. Então o violão foi um caso de amor, assim. Por volta dos 15 anos, eu ganhei meu primeiro violão. E como é que surgiu o forró na tua vida? E me conta aí, quem te influenciou? O forró já é uma coisa que era, apesar de ter sido criado com uma nortista, né, uma moça pobre lá da Vila da Penha, que veio de Teresina, do Piauí, né? E cantava, eu lembro dela cantando Paraíba masculina, mulher masculina. Então essa coisa do Gonzaga, do Jackson, ela já estava ali naquela minha memória musical afetiva. Mas quando eu vi um salão de forró, realmente foi uma coisa, teve um arrebatamento também por causa da dança. Eu chego através do forró por causa da dança, que eu gostava muito de dançar, né? E aí vi aquele salão, né, cheio de gente dançando, né? E foi uma paixão quase que instantânea. E não era, né, o samba já era uma coisa mais orgânica, o forró já era uma coisa assim, uma curiosidade. Então eu fiquei muito, como tudo na minha vida que eu me interesso, né, eu fiquei muito imerso nesse oceano nordestino assim que é infindo para se navegar, né? O Gilberto Gil, pô, é forró de cabo a rabo, né? Tem discos dedicados ao forró. Gonzagão já passou, né? Gonzagão, a MPB toda se curva
a Gonzagão. Mas você estava me falando de uma predileção aí do Jackson do Pandeiro. Ah, sim, né? O cara... Eu só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba. E eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Quero ver a grande confusão. Quer dizer, um troço que tá ali enraizado na música popular, né? Eu acho essas fronteiras muito menores do que as pessoas pensam, né? É claro que existe o baile específico de forró, né? Onde as pessoas vão ali atrás de um acordeon, né? Especificamente, que é o camisa 10 do time de forró. Né? Mas meu coração bate igualmente pelos dois, tanto pelo samba quanto pelo forró. E você, daí pra frente, você começou a formar bandas, né? Em relação ao forró, você teve aí... Algumas bandas. Foram quantas? Teve Forró na Contramão, que foi minha primeira banda. Quando Forró na Contramão acabou, teve os Chachados e Perdidos, que era um trio de forró. Né? Depois a gente montou o coletivo Forró Daqui, que é um grupo com outros músicos de forró, outros cantores, inclusive, Mariana Mello, Marcelo Mimoso. E hoje em dia eu tenho meu próprio trio de forró, Moisés Marques Trio. E eu faço meus bailes também mensais na Lapa, lá no Rio de Janeiro. É uma grande paixão. E eu continuo compondo forrós. Né? Por exemplo, tem alguma coisa aí? Claro. Meu bem me deu amor de sabiá. Meu bem não quis gostar de ninguém. E voou e beijou o universo nos versos de um beija-flor. Vento soprou, meu bem percebeu. Meu bem quer namorar, mas meu bem me deu amor de sabiá. Lindo! É um forró recente, um forró novo, com Vidal Assis. E eu ainda quero gravar um disco de forró, assim, meu, né, com meus parceiros. Eu sou parceiro do Pedro Luiz, eu sou parceiro da Cristal, que é uma artista incrível do Rio Grande do Norte, né? Eu tenho forró com o Aldir Blanc. Sim, também. O mestre Aldir Blanc. Com Vidal Assis. Tem Madeixa, que é uma sucessão lá no Rio de Janeiro, que tá no DVD também, né? Xodó de Lamparina com Zé Paulo Becker, com João Cavalcante. Então tem uma série de forrós compostos aí esperando para serem gravados. A gente vai ter que fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre a Ópera do Malandro. Tá bom. Primeira parada do refrão, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Quando eu canto, passo tempo, passo do jeito que for, passageiro, peregrino, aprendiz e professor. Nesse mundo de passagem, passo o frio e o calor, passarinho da saudade. Só não passa, meu amor, é presente que não passa assim. É futuro certeiro pra mim, é passado tão enraizado. É fulô perfumando esses meus passatempos, é tema dos hinos dos templos. Um santo guerreiro, menino, inquilino dos apartamentos no peito dos enamorados. Passa tempo que não passa não. De volta com o refrão, hoje eu converso com o cantor e compositor Moisés Marques. Moisés, você foi protagonista na Ópera do Malandro. Me conta essa história. Recebi esse convite, né? Surpreso, que eu nunca tinha feito teatro assim profissionalmente, até fiz antes de casar com a música, né? Mas já tinha meio que desistido desse sonho. E aí existia uma companhia lá que se chama Barca dos Corações Partidos, que inclusive é o nome de uma música minha também, com o Bernardo. Uma música que eu fiz lá dentro da companhia, enquanto eu estava fazendo a Ópera do Malandro, nos anos de 2014 e 2015. Daqui a pouco você toca pra gente, mas conta aí. E o João Falcão, me convidou para fazer o Max,
Na verdade, ele me convidou para fazer parte da ópera e ali dentro da preparação eu percebi que eu ia ser o Max. Foi engraçado, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Foi surpresa? Foi uma surpresona e um divisor de águas assim na minha vida, como cantor, como intérprete e essa aproximação com a obra do Chico, né, que já era muito latente assim, já nas minhas influências, mas depois disso gerou um show que vai virar disco, né, gerou uma aproximação com o próprio Chico, que é uma das minhas referências, e a Ópera do Malandro é uma obra-prima, né, uma obra-prima de 79, do ano que eu nasci, e de repente eu me vi lá no palco do Teatro Municipal do Rio, lotado, de terno branco, fazendo 1000 coreografias. Você ainda lembra do trechinho, de algum trechinho da Ópera do Malandro pra você cantar pra gente? Porque a obra do Chico veio antes da ópera, né? Então já uma coisa... Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Falando em malandragem e falando em Chico Buarque, já te disseram que o timbre da tua voz é parecido com o do Chico? Umas 10 vezes por dia no máximo, assim, estourando. E o que você acha disso? Pra mim é uma honra. Eu acho o Chico um grande cantor, ao contrário do que certas pessoas dizem. Também acho. O Chico mora em mim, assim como o Caetano, como o Milton, como o Djavan, como a Maria Bethânia, como a Gal Costa, como o Jackson do Pandeiro, como o Roberto Ribeiro, como o Ciro Monteiro, como o Luiz Gonzaga. Porque a ópera foram 2 anos fazendo a ópera, aí o Chico foi ver a ópera, aí eu conheci ele lá, aí depois o Chico foi ver meu show, aí cantou comigo lá, aí depois a gente foi ver o Caravanas e tal, ele me convidou para assistir o show Caravanas, depois ele gravou comigo no meu DVD, né? Então acabei me aproximando do Chico e da obra dele, agora esse show, aí gerou um show cantando Chico Buarque, que eu já estou fazendo há 2 anos, né? Ainda não trouxe aqui para Brasília, mas já percorremos algumas capitais, vai virar um disco duplo agora, e com o aval do Chico. Então, esse pedacinho Chico Buarque, do Moisés Marques, está mais em voga agora, digamos assim. Em tá mais evidência. Isso aí. O Chico virou seu fã? É isso? E o que ele acha? Ele acha que a tua voz tem uma certa semelhança com a dele? Eu não sei, eu nunca perguntei isso para ele. Não. Mas é normal que as pessoas, quando conheçam um artista, elas até o artista se tornar, né, uma referência com a sua própria voz, as pessoas tentem, quem é o Moisés Marques? Parece com... Eu já tive uma fase Gonzaguinha, também eu já ouvi diversas coisas, sabe? E toca, então, aquela música que você fez durante a Ópera do Malandro, para que a gente conheça um pouco mais, a Barca. A Barca, né? Queira Dionísio nos valer, antes de Narciso se afogar. Clamem as sereias pra cantar, Iemanjá virá nos proteger. Que é o que a barca faz no coração. Que lindo isso! Ijexá Baião, né? E esse refrão que é o que a barca faz no coração, depois virou um espetáculo chamado Auê. Olha só! Eu já estava fora, já tinha acabado a ópera, e aí essa minha música motivou também o elenco a compor as próprias músicas, entre eles e com outros parceiros de fora, e fizeram um espetáculo logo na sequência chamado Auê. Teve uma parte aí da sua vida que você acabou dando aulas nos Estados Unidos, é isso? Sim, como é que foi? Ainda faço um projeto chamado California Brasil Camp, que é numa cidade chamada Casadeiro, que fica 2 horas de São Francisco, e eu vou sempre no fim do verão de lá, né? Assim, final de agosto, início de setembro, e tive uma experiência bacana, 1 década fazendo isso, levando um pouco desse sotaque brasileiro para os músicos americanos, né? Que tanto se preocupam com o que eles chamam de phrasing, né? Que é
é o que não está no livro, né? É aquilo que não tem no... não ensina, não está na partitura, né? O swing, a forma de respirar, a dicção no sentido das expressões brasileiras, né? Disso se fazer comprehensible, né? Deles. Então tem sido uma experiência muito bacana, uma troca. Obviamente, sempre que eu vou para lá, eu aproveito para tocar um pouquinho em Nova York. Já estive no Havaí, já rodei os Estados Unidos quase tudo. Uau! Agora a pergunta, eles aprendem? Aprendem e muito. Essa história que só tem samba no Brasil, isso era no início do século passado. Assim, eles são incríveis, eles têm muito swing, ao contrário do que podem falar também. Às vezes eu acho que eles são mais dedicados, justamente por não ser orgânico para eles, né, como é o jazz, né, eles acabam sendo mais pragmáticos, assim, no sentido de estudar, entender e debulhar isso, ir nas filigranas ali do samba, que às vezes até a gente não vai. Com certeza. Daqui a pouco a gente volta. E dessa vez falando sobre o seu DVD de aniversário, né? Sim. São 20 anos de carreira. Sim. Mais uma parada do refrão, a última. E daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Dentro da luz desses olhos e tantos cabelos grisalhos, canta uma agremiação. Escola bordada de zeros, de cores, amores e apelos, e o surdo de marcação. Viu bem, fosse algum peixe no céu, se fosse algum peixe no mar, seriam as mãos de Deus. Me deixa pegar nessa mão, me deixa cantar violão, mais um entre os sambas meu. De volta com o refrão, hoje com o cantor, compositor Moisés Marques. Moisés, agora falando sobre seus 20 anos de carreira, tem um DVD aí, né? Deixa eu mostrar para as pessoas, é o Passatempo. Passatempo é um DVD que você faz aí, um apanhado de várias músicas e principalmente tem uma parceria linda que você veio contando durante um programa pra gente com Chico Buarque. Sim. Como é que foi fazer esse DVD? Como que é o balanço desses 20 anos de carreira? Foi um audiovisual feito através de financiamento coletivo e depois abraçado pela gravadora Biscoito Fino. A faixa com o Chico Buarque é a única faixa feita em estúdio. Todas as faixas foram feitas ao vivo. Eu já tinha feito alguma coisa ao vivo, já fiz um programa em São Paulo chamado Show Livre, que eu fiz com 6 músicos, mas eu nunca tinha gravado ao vivo um show de 1h30, com 23 canções, tocando violão quase o show inteiro, com uma banda de 11 músicos. Uma responsabilidade muito grande. Então, a primeira coisa que eu vi foi a dificuldade e o quanto que é difícil, o quanto que a nossa dedicação e os nossos anos de estudo valem a pena quando eu vejo o resultado dessa obra, né? desse apanhado. Segundo é ver as coisas que eu fiz todas compiladas, né? E aí você tem um panorama do caminho percorrido até agora. O Chico coroou a história. Ele foi a cereja do bolo. Como é que foi gravar? Como é que foram os bastidores dessa gravação? Eu gravei com ele assim, como eu estou conversando com você agora. Nessa distância, a gente cantando Subúrbio, uma gravação simples dentro do estúdio da Biscoito, com uma pequena equipe, como essa que nós temos aqui. A gente foi tateando a canção. Era uma canção que eu já tinha gravado anteriormente, no disco Fases do Coração. Era uma canção do disco Carioca, de 2006. Era a primeira faixa, uma faixa chamada Subúrbio. Linda, né? E eu lembro que nesse disco teve se eu não estou enganado, teve o Ela Faz Cinema, Ela é a Tal, e a Renata Maria, que tocavam na rádio o dia todo e tal. E Subúrbio era logo a primeira faixa. Eu cresci no Subúrbio. Chico não, eu sim, né? E aquilo me tocou de uma certa forma. Eu falei, cara, essa é a música
Eu tinha que ter feito isso. Né? E aí eu peguei essa música para gravar. E quando eu conheci o Chico em 2009, por conta de um show de uma outra cantora que ele foi prestigiar, e eu fui ver essa cantora e o espaço, que eu ia lançar o disco na semana seguinte, eu estava com o meu disco na bolsa e eu dei a ele, falei, olha, tô aqui o meu disco. Aí ele falou, ah, sim, foi você que gravou Subúrbio. Ele sabia, Caramba. ele já sabia, obviamente ele autorizou, né, pela gravadora. Mas ele ouviu. Mas ele também. ouviu e ele tinha consciência de que eu tinha gravado. Mas eu acho que o grande lance é o que eu vou falar agora. Era uma música nova. E as pessoas só querem o Chico antigo. Elas só querem o Chico da Rita, do Samba do Grande Amor, da homenagem ao Malandro. Né? Então era uma produção dele nova. E eu amo o Chico novo. Eu amo o Chico do disco Chico. Esse disco Caravanas. As pessoas falam que o Chico não faz mais música. Caravanas ganhou todos os prêmios. Inclusive o prêmio Multishow, que é um prêmio popularíssimo. É um prêmio que tem a Anitta, o Wesley Safadão, e tava o Chico Buarque lá, sabe? Então como é que o cara parou de produzir? Nós mandamos a base para ele antes, e aí nós gravamos assim, como nós estamos conversando. Fizemos alguns poucos takes, e ele já estava satisfeito. Era no estúdio da Biscoito, que é um lugar que ele já conhece, já está ambientado, então já estava acostumado a gravar lá. Então ele estava muito à vontade, foi uma tarde agradabilíssima. Eu assisti. O que me pareceu foi assim, você cantava, ele respondia, ele cantava, você respondia. Sim. E foi assim uma troca incrível, tanto que eu queria ouvir de novo, e de novo, e de novo. Assim, realmente foi um impacto grande, foi uma empatia. Vocês tiveram uma empatia naquela gravação. A música já sugere, a própria música ela já sugere uma divisão. A gente não precisou muito combinar quem ia cantar o quê. Ele cantava um pedaço e a própria música, aí ele já me olhava e eu já seguia. Assim, me chamou a atenção que ele não lembrava da letra. Porque a música é dele, né? Então eu não tive a preocupação de levar a letra para ele. Que incrível. Aí quando chegou lá ele não lembrava, ele falou, você decorou esses bairros todos? Fala Penha, fala Nova Iguaçu. Eu falei, sim, eu canto essa música. Aí não, vou precisar de uma dália. Aí primeiro eu fiquei 5 segundos para lembrar o que era dália, né? Que é aquela coisa da cola. Sim, é uma expressão que vem do teatro. Na televisão também. Você tem uma dália. Aí eu falei, meu Deus, a dália. Aí a gente teve que correr para imprimir uma letra para ele, porque ele não lembrava da letra. Mas aí ele pegou o papel e já foi lembrando. É muita música, né? Você também recebeu aí 2 indicações para o Prêmio da Música Brasileira. É uma espécie de coroação do teu trabalho, ser reconhecido, visto que o seu trabalho tem chamado a atenção? Eu acho que é uma certeza nesse mundo de incertezas. Acho que é isso mesmo que eu tinha que estar fazendo, porque essa dúvida ela paira toda hora, né? Porque não vai dar para todo mundo ser Chico Buarque, não vai dar para todo mundo ser Caetano Veloso, não vai dar, né? Nos próprios festivais da década lá de 60, tinha tantos outros no meio deles que talvez não tenha tido a mesma sorte, ou não estavam na hora certa, no lugar certo, ou fizeram mais sucesso fora do país do que dentro dele, né? Então, é uma incerteza, você não tem certeza de nada. Mesmo que você esteja num momento de muito sucesso, que você esteja fazendo muito show, não é uma certeza que isso vai continuar. Isso é uma coisa que você tem que estar... É igual casamento, né? Tem que estar sempre em manutenção. Então, o casamento com a música também. Se você não faz essa manutenção, se você não se renova, se você não grava coisa nova, se você não se interessa, se você não tem essa inquietude jogando a tua engrenagem da vida ali para frente, o perigo de você cair no ostracismo ou de virar um plágio de si mesmo, né? uma caricatura de si próprio é grande. Né? Então, vem o prêmio. Aí você fala, beleza. Pô, não, tô fazendo direitinho. Vamos lá, vamos continuar quebrando pedra. E o que vem pela frente? Me conta, o que você tem produzido? Lembra de alguma composição nova que você diz aí que estava inquieto? Eu vou fazer um disco agora de Chico Buarque, né? Com a obra do Chico. Foi um show que eu ia fazer uma vez, de repente marcaram outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E agora virou disco, e agora virou 2 discos. Uau. E é uma coisa que eu não consigo parar de fazer, assim, né? As pessoas não deixam eu parar de fazer esse disco. Mas eu tenho cerca de 300 canções compostas, com grandes parceiros, eu continuo compondo, pretendo gravar um disco de inéditas. Com o Yamandu, né? Também tem parceria? Tem inéditas com o Yamandu, tem inéditas com a Joyce Moreno, tem inéditas com o Wilson das Neves,
tem inéditas como o Assir Luz, né, que é um grande parceirão meu que eu tenho, um ídolo que virou parceiro, que virou amigo. Então, meu objetivo é continuar produzindo. Não vai dar para eu gravar essas músicas todas. Mas dá para você fazer uma jam pra gente? Trechinho de alguma coisa que você goste muito. Ó. Prazer, você vai me reconhecer, se por acaso acontecer de uma canção que eu fiz te balançar, te comover, vai ser a novidade pra você, um artifício de prazer nessa cidade que nos faz sorrir, nos faz sofrer. E eu, meio descrente, meio ateu, eu tenho mais é que agradecer o dom que Deus me deu. É paradoxal, mas é vida real. E sendo assim, meio legal, meio ruim, quando esse tal de mainstream quer decidir por mim o que cantar, o que fazer. Porque pro violão corresponder não é tão fácil sem prazer, fica difícil até de começar a escrever. Você acaba de me conhecer, um outsider no jeito de ser, vai dar seu parecer. É paradoxal, mas é vida real a transcorrer. Não há beleza sem prazer. Prazer. E foi um prazer te receber aqui, Moisés. Muito obrigada. Sucesso, mais sucesso na tua carreira e que a caminhada seja leve, muita música na tua vida. Muita música para todos nós. Obrigado. Axé. Axé, querido. E é isso, a gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão e, é claro, eu te espero. Fica agora com um pouco mais de Moisés Marques. Tchau. E se eu vou de primeira, numa segunda-feira, entre caramboleiras canto, e quanto mais canto mais eu me lembro que a gente aprendeu. Hoje eu canto pra viver, cantando na hora do adeus, e canto pros amigos meus. Saravá, meu canto é pra valer.